Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, professor da disciplina Programação de Computadores 3, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos agora com a parte de desenvolvimento de páginas web, tá bom? Pessoal, hoje em dia eu acredito que a imensa maioria das pessoas sabe, né, na prática o que é um site composto de várias páginas web, né? Mas assim, formalmente uma página web é um documento de texto, tá? Com alguns códigos dentro, construídos para disponibilizar conteúdos para outras pessoas através da internet, como textos, imagens, vídeos, áudios, tá bom? São as páginas que vocês acessam com vários conteúdos ali dentro, seja de notícias, jogos, redes sociais, né? Então a gente tem milhares aí de exemplos, milhões talvez até, de sites que possuem várias páginas web, tá bom? Quando a gente começa a estudar sobre desenvolvimento de páginas web, a gente começa pelas páginas estáticas, que utilizam apenas linguagens de marcação, né? Como HTML e CSS, tá bom? Posteriormente nós vamos ver então páginas dinâmicas que utilizam marcação e também programação, tá? Então a gente utiliza ainda CSS e HTML, mas também podemos utilizar outras linguagens como JavaScript, PHP, JSP, Python, Ruby, enfim. É importante destacar, pessoal, que HTML e CSS não são linguagens de programação, são apenas linguagens de marcação, tá? Então, não existem comandos de verificação, né, o if e o else, em HTML. Não existem comandos de repetição em HTML. O que a gente tem são tags, que são os comandos da linguagem, para definir a estrutura da página. Tá? Mas o HTML não processa dados que o usuário digita, por exemplo. Tá? Por isso não é uma linguagem de programação. Pessoal, só para a gente ir contextualizando aí, eu entrei lá no endereço do site do IFMT, né, do nosso campus, plc.fmt.edu.br/início, e aí trouxe aqui um print da página inicial, né, que eu acredito que a maioria conheça. Então, isso aqui, olha, é a visualização que o usuário tem quando ele acessa esse endereço, né? Então, quando a gente acessa esse endereço pelo navegador, o que vai acontecer? O navegador vai baixar o código HTML, CSS da página, vai baixar as imagens, né? E vai montar, digamos assim, essa página visual aqui para o usuário. O que o navegador tem que baixar? Ele tem que baixar isso aqui, ó, que é o código-fonte dessa página, tá? É bem fácil a gente visualizar o código-fonte pelo próprio navegador. Então eu posso abrir a página, né, acessei aqui o endereço, clico com o botão direito e seleciono exibir código-fonte. Tá? Todos os navegadores têm isso. E aí ele abre aqui para mim visualizar o código-fonte. Tá bom? A gente não vai estudar todas as tags HTML, vamos estudar as principais, mas vocês vão conseguir entender como funciona e ter uma base para futuramente estudar coisas novas, tá bom? Pessoal, então a linguagem HTML é uma sigla, né, esse nome, tá? Que significa Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. Então veja que no próprio nome aqui da linguagem tem o termo marcação, tá? Então não é uma linguagem de programação. Como eu já falei, a linguagem HTML ela é definida em tags, que são etiquetas, né? Ou a gente pode pensar aí para quem já estudou programação, seriam os comandos, digamos assim, não é bem correto dizer isso, mas só para vocês fazerem uma analogia. E as tags, elas são escritas sempre entre menor e maior, tá? E outra característica também é que as tags, normalmente, a maioria delas, elas possuem um par. Elas são compostas de um par de tags.
Então, por exemplo, a tag HTML, tem uma tag com esse nome mesmo. Ela tem a tag HTML e a tag barra HTML. Então, a barra é a tag que fecha a outra, tá bom? Tem a tag title, que vai definir o título da página. Então, eu tenho a tag title e eu tenho a tag barra title, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Se eu quiser criar uma tabela, eu tenho a tag table e a tag barra table. Então aqui, o que tiver entre essas duas tags, né, nesse meio aqui, é o conteúdo da tabela. Tá ok? Bom, pessoal, eu sempre gosto de mostrar o esqueleto básico de uma página ou de um programa, né, quando se trata de uma linguagem de programação, para que a gente tenha uma ideia geral de como a coisa funciona, tá? Então, esse aqui, ó, é um esqueleto básico de uma página HTML. Essa estrutura vocês vão ver em qualquer página web que vocês acessem, tá? Claro que não tão pequenininho assim, mas o esqueleto é esse. Então, vamos ver o que é cada uma dessas tags aí. Então, pessoal, a tag HTML, ela define o início e a barra HTML define o fim da página, tá bom? Essa é a primeira tag que a gente aprende, tá? Ela diz para o navegador que se trata de uma página HTML, tá bom? Dentro da tag HTML a gente tem a tag head, que significa cabeça, ó. Então eu tenho head e barra head. A maioria do conteúdo que está dentro dessa tag aqui não é visível para o usuário, são apenas informações de configuração da página, tá? Mas tem uma delas que é visível, que é a tag title, que define o título da página, tá? Esse título ele aparece ou na barra de títulos lá em cima no seu navegador ou na aba, né? No título da aba ali, tá bom? Onde está essa reticência é o texto que a gente vai escrever. Fora aqui da cabeça, a gente tem a tag body, que define o corpo da página. Então tem o body e o barra body, tá? E nesses três tracinhos aqui que eu coloquei, vai o conteúdo, que é aquela parte central da página, tá bom? Então a maior parte, pessoal, do código de uma página web, do conteúdo, vai estar dentro do body, porque é o corpo que é visível para o usuário. Tá bom? Então vamos ver algumas outras tags bem simples, pessoais. Então veja aqui, olha, eu criei uma estrutura básica, né? Coloquei o título aqui, ó, teste com HTML, e aqui estou mostrando as tags H1 barra H1, H2 barra H2. Cada H desse aqui, pessoal, é um título de texto que vai gerar essa visualização, ó. Tá bom? Então, por exemplo, quando você entra num site de notícias, você tem o título lá da manchete, né, da notícia, e você tem o texto, que é a explicação ali daquela notícia. Então, você pode definir o título da sua notícia com uma tag H com o tamanho que você preferir. Tá bom? De acordo com o número de 1 a 6, ele vai exibir a fonte em maior ou em menor tamanho. Tá bom? E aqui o title, ó, como eu falei, ele aparece na aba do navegador, né? Eu posso adicionar uma propriedade, pessoal, background color, que é a cor de fundo, BG color. Aqui eu coloquei o valor silver, tá? Que significa prata, né? Tem outras cores? Tem. Trouxe aqui um exemplo, orange, que é laranja. Posso colocar red, blue, gray, né, pink, purple, enfim. E eu também posso definir essa cor com um número hexadecimal, tá? Eu não vou explicar isso aqui, mas você tem muito mais possibilidade de definição de cor usando, né, o formato RGB, tá? Red, Green, Blue. Então quem tiver interesse aí pode procurar por isso, ok? Pessoal, aí tem algumas tags, né, que vão
ser utilizadas em vários contextos. Por exemplo, se eu quiser criar na minha página uma lista ordenada de coisas, aqui eu criei, por exemplo, tarefas para fazer, tá? Então, primeiro sociologia, segundo matemática, terceiro inglês. Para mim não ter que ficar colocando esses números aqui, a gente usa a tag OL, que significa Ordered List. Tá? Então eu tenho o OL iniciando aqui e o /OL que fecha para dizer para o navegador quais conteúdos, né, dessa página formam a lista. Eu poderia ter outras coisas, mas que não compõem essa lista. Então eu defino o que está dentro da lista aqui. Tá? Para cada item na minha lista eu uso uma tag LI. Então LI abrindo, LI fechando aqui. Tá bom? Veja que eu não coloquei os números. Quem coloca os números é o navegador, né? Como eu disse que esse conteúdo é uma lista ordenada, ele já entende que o primeiro é o número 1, o segundo é o número 2 e assim por diante. Tá bom? Bom, eu também posso ter uma lista não ordenada. Então a gente usa a tag UL, Unordered List. Tá bom? Aí usa também a tag LI para cada item da lista, só que aí ele coloca aqui uma bolinha, né, que indica que não tem ordem. Então, itens para comprar, não quer dizer que eu tenho que ir no mercado e comprar o arroz primeiro, depois o feijão, depois o pão. Tanto faz se eu comprar esses três, é só uma lista para mim saber o que eu tenho que fazer. Tá? Só um exemplo simples. Pessoal, a gente também pode colocar imagens na nossa página, é muito comum, né? Principalmente hoje em dia. Aqui eu usei a tag P de parágrafo, tá bom? Só para colocar o texto aqui. E aí eu fui lá na página do Instituto Federal, baixei o arquivo logo.ifmt.png, tá? E para mim fazer essa imagem aparecer aqui na minha página, a gente usa a tag IMG, de image, tá? A tag IMG, pessoal, é uma tag que não tem o par que fecha, tá bom? Então essa é uma tag que só tem a tag de abertura, não tem a tag /image, tá bom? Bom, aí como é que a gente faz para inserir uma imagem? Então eu uso aqui IMG, vou colocar a propriedade src, tá? Que é source, igual, aí entre aspas eu coloco o nome do meu arquivo. Só isso, é bem fácil. Tá? E automaticamente quando o navegador interpretar essa página, ele vai carregar, tá, esse arquivo, essa imagem, e vai apresentar aqui da forma como eu pedi. Tem outras propriedades aqui, gente, que eu posso utilizar para aumentar o tamanho, né, da imagem ou diminuir, enfim. Mas eu não vou mostrar para a gente tratar as coisas de forma bem básica, tá bom? Aí, pessoal, aqui, olha, eu tirei as outras tags, né, o HTML, o head, porque estou entendendo que vocês já estão compreendendo que aquilo sempre vai existir, né? Então eu só tirei para mim poder ter mais espaço aqui no vídeo, tá bom? Mas eu tenho que ter ainda o HTML, o head, isso é obrigatório, tá ok? Bom, pessoal, aqui, olha, eu criei uma tabela como essa que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, né, aqui eu tenho as colunas nome e sobrenome, e eu tenho, digamos, duas pessoas aqui que poderia ser qualquer coisa, né? Lista de pessoas cadastradas, lista de alunos, lista de qualquer para qualquer tipo de instituição, tá bom? Então, para mim criar uma tabela, eu tenho que usar primeiro a tag table de tabela, tá? Aqui eu coloquei uma propriedade border igual a 1. Então eu começo a minha tabela aqui em cima, ó, e eu fecho ela somente aqui embaixo, tá? Por quê? Porque eu vou ter outras tags que definem as linhas e colunas. Para definir linha, eu tenho a tag tr, tá bom? Então eu tenho uma linha que é formada aqui por esse par, duas linhas, três linhas, né? Então a gente vê aqui, ó, uma linha, duas linhas, três linhas. E aí dentro de cada linha eu vou ter que ter as colunas.
Tá? Nesse caso, como eu coloquei aqui o identificador da coluna, né, o cabeçalho da coluna, a gente usou a tag th. Por isso que ele já deixou aqui em negrito. Tá? Então eu disse que a primeira coluna dessa linha é o nome. Então apareceu aqui. A segunda coluna dessa linha é o sobrenome. Por isso que apareceu aqui. Tá? Nas outras, mesma coisa. A segunda linha. Então a primeira coluna, Mariana, que seria o nome, e Nogueira, que seria o sobrenome, né? Depois, Francisco, que seria o nome, e Souza, o sobrenome. Tá bom? Obviamente que quanto mais conteúdo eu tiver na tabela, mais tags, TR, TD, eu vou ter que colocar. Tá bom? Eu posso também depois manipular, posso aumentar o valor dessa borda, posso colocar cor, enfim, dá pra gente estilizar isso de várias maneiras. Beleza? Pessoal, chegamos aqui então na parte de hiperlinks, que são justamente os elementos que diferenciam um hipertexto, tá, de um texto comum, né? Então, os hipertextos são textos que possuem linkagens de uma página para outra, ou de um texto para outro, digamos assim, né? Então, diferentemente de um livro, que você tem uma leitura linear, pelo menos a maioria dos livros, né? Você não faz muito sentido você ler da página 10, depois a página 1, depois a página 50. Então faz mais sentido você ler da primeira para a segunda, para a terceira e assim por diante. Uma página web não, um site não. Né? Você não é obrigado a clicar no primeiro link para depois clicar no segundo. Você só vai entender se você seguir essa ordem? Não, você pode navegar pela página, clicar no link que está lá na parte final, depois em outro momento clicar no início, meio, enfim. Você não tem uma ordem pré-definida, tá? Então, para a gente criar esses links de uma página para outra, né, para dar aquela navegação para o usuário, a gente vai usar a tag A de Anchor, tá? Que seria âncora, é meio estranho, mas é assim que funciona. Então a gente coloca assim, ó, menor A, que é a tag A, tá? Dentro dela, antes de fechar, né, ó, antes de aparecer o maior, a gente usa href, e aí eu coloco aqui o endereço para onde o link me aponta. Tá? Eu vou mostrar um exemplo. Aqui, olha, entre o A, que está aqui, e o /A, eu tenho o texto do link, que é o que vai aparecer para o usuário. Quando ele clicar naquele texto, ele vai linkar para outra página. Tá bom? Vamos ver como é que isso aqui funciona, pessoal? Então eu fiz assim, ó. Eu deixei pronto aqui uma página index.html, tá? Arquivos.html ou HTML são arquivos de páginas web, tá? Se eu abrir ele aqui, ó, com o meu editor de texto, ele vai abrir o código da página. Eu vou deixar até aqui do lado, ó, para a gente visualizar. Então aqui eu posso editar o meu texto. É um texto, né, como qualquer outro código fonte, tá bom? Mas se eu vier aqui, olha, com o mouse, clicar com o botão direito e mandar abrir com o navegador, ele já vai abrir o código, a visualização da página, né? Então aqui ele vai interpretar esse código e não vai exibir as tags, ele vai só exibir o conteúdo que está fora das tags, né? Aqui apareceu duas imagens porque eu coloquei duas vezes a tag, tá? Ó, se eu tirar isso aqui, por exemplo, aí eu tenho que atualizar, tá? Quando eu salvo, ó, eu cliquei aqui, Ctrl S para salvar, ou eu clico lá no meu botão, ele não atualiza automaticamente, ele só atualiza quando eu venho aqui, mando atualizar ou dou um F5, tá? Para ele recarregar o código que está aqui, tá bom? O que eu tinha feito aqui, pessoal? Eu tinha colocado aqui, ó, uma tag
repetida, né? Eu carreguei a imagem duas vezes, tá? E aí ficou duas imagens. Se eu colocar aqui mais duas, vai aparecer mais duas vezes. Olha lá. Ah, professor, eu não quero 4 imagens seguidas assim. Eu quero colocar essas duas últimas embaixo. Então eu vou usar uma tag BR. BR de break, então a tag BR faz quebrar a linha. Tá? E aí o meu conteúdo todo depois do BR aparece na parte de baixo, né? Se eu colocar um BR aqui, aí vai ficar três linhas de imagem, digamos assim. Tá bom? Bom, aqui então, pessoal, para a gente entender lá os hiperlinks, eu criei também uma segunda página, tá? Eu já deixei pronto aqui para não gastar muito tempo. Essa segunda página tem esse código, tem uma tabela, né, aqui com a tag table, tá bom? E aí a gente vai visualizar com o navegador e é essa página bem simples, tá? Então veja, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer com que essa página 1 tenha um link que quando eu clicar ele navega para a página 2. Mas sem aba, né? Tudo na mesma aba. Tá bom? Então eu vou fazer assim, eu vou fechar aqui só para a gente ver que eu não estou mudando de aba. Aqui no index 1, né, ou só o index.html, eu vou criar então um link. Tá bom? Eu vou fazer assim, ó. href index2.html. E aí eu vou colocar aqui página 2. Tá bom? Fechando barra A. Pronto, salvei. Vou atualizar aqui a minha página. Opa, ele ficou aqui na mesma linha da imagem. Por quê? Porque não tem o BR, né? Então eu vou colocar aqui um BR. Posso colocar 2 BRs? Posso. Beleza. Tá? Então agora quando eu passo o mouse, ó, ele já entende, né? O navegador já sabe que essa tag é para criar um link. Então ele já muda o cursor quando está em cima do link, né? Diferente de um texto comum aqui que eu criei usando a tag P de parágrafo, tá? Então ele já vira um link. Quando eu clicar, o que ele vai fazer? Ele vai carregar essa página que está aqui no href, tá bom? Se a gente observar, pessoal, ó, quando eu coloco o mouse aqui, lá embaixo, ó, aqui na barra de status que fica oculta, né? Ele aparece lá, ó, tá vendo? Para onde que vai? Ó. Tá bom? Como é que o navegador sabe? Porque ele leu a propriedade href. Tá bom? Quando eu clicar, ele navegou para lá. Veja que eu não abri uma nova aba, ele mudou de página, né? Que é o que vocês fazem quando vocês estão navegando na internet. Não é assim? Bom, professor, mas eu quero também criar um link para voltar para a página, né? Para dar essa ideia de navegação. Ok, então a gente vai lá na página 2. Eu vou criar aqui o link fora da tabela. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. href igual a index.html. Página 1 barra A. Tá? Vou carregar aqui para a gente ver. Ficou muito grudado aqui com a tabela. Então, eu vou colocar aqui alguns BRs. Sei lá. Para dar uma distância um pouquinho maior. Tá? Então, agora eu posso clicar e navegar, né, ó, de uma página para outra. Tá bom? Então, é assim que funciona, pessoal, a navegação de uma página para outra. Aqui está carregando rápido, né? Porque
as páginas estão no meu próprio computador, né? Quando eu clico, mas a página está hospedada na internet, em algum servidor na internet, demora um pouquinho mais porque ele tem que baixar isso pela internet, tá? Então, dependendo do tamanho do código-fonte, se tem muita imagem, ele vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Aqui vai ser bem ligeiro porque tá tudo na minha máquina, né? A imagem tá aqui e o código HTML tá aqui, então também é bem pequeno, enfim, funciona super bem. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou acessar a página do IFMT, vou entrar aqui na página inicial e olha só, eu vou clicar com o botão direito, tá numa parte que não tem imagem, né, uma parte que seria, digamos assim, vazia da página, e vou pedir para exibir código-fonte da página, tá? Então, a gente não vai olhar tudo, mas eu queria só mostrar algumas coisas aqui para vocês, ó. Vou dar um zoom para ficar melhor. Então, olha só. A primeira tag que aparece aqui, né, é a tag HTML, tá? Que tem algumas propriedades aqui, tá bom? Mas é a tag HTML, ó. Ela começa aqui e vai até aqui, tá? E se a gente for lá no final, ó, é a última tag que aparece, que está fechando então a página, tá bom? Olha só, vamos lá para o início novamente. Então aqui eu vou ter, ó, o head, que é a cabeça da minha página, tá? Como eu falei para vocês. Aqui eu tenho a tag title, né, que faz o título aqui, ó, Campus Lacerda, tá bom? E aí eu tenho então a tag body, que é o corpo. Então veja, pessoal, tenho, sei lá, umas 14, 16 linhas aqui de cabeça, e da linha 23 até a linha 2000 e lá vai pedrada, ó, 2202, eu tenho então um body, né? Lembra que eu falei que a maior parte do conteúdo vai dentro da tag body, que é o corpo da página. Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem uma lista não ordenada, né? O L, lembra que a gente viu agora há pouco, tá? Então aqui a gente tem um elemento da lista, ó, um LI, certo? Aqui dentro, ó, a gente tem um link, ó, que começa aqui, tá? Que está apontando então para brasil.gov.br, né? Só tem várias propriedades aqui, como estilo da fonte, decoração, a cor, mas basicamente está criando um link, ó. Aqui é o A, aqui é o /A, fechando, tá? Então meu link está definido aqui, né? Aí eu tenho mais um elemento da lista que está aqui. Dentro desse elemento eu tenho um link, tá bom? Que mais, pessoal? Ó, aqui eu tenho a tag div, né, que define um bloco ali, uma parte da página. Não vou entrar em detalhes aqui. Olha lá, pessoal, H1, tá vendo? É o título 1. Que mais? O L novamente, lista não ordenada, tá? Olha aqui, o L de novo. Para que eles estão usando aqui, gente? Ó, o L. Tá vendo? Cada elemento da lista tem um link, por exemplo, institucional, o campus, história, organograma, diretor geral. Vamos ver se a gente encontra isso aqui na página, ó. Institucional. Aqui, ó, institucional, o campus, história, tá? Então, veja que esses elementos estão definidos, né? Opa, deixa eu voltar aqui, usando essas tags.
tá bom? A gente não vai, pessoal, destrinchar todo o código. O meu objetivo é só mostrar aqui para vocês que essas tags elas estão aqui presentes, né? Para formar a página que vocês visualizam, tá bom?